Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Alan Diego. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e receba as notificações. Para você que já é inscrito, aquele salve, obrigado pela confiança mais uma vez. Bom, o vídeo de hoje, como você viu aí no título, é sobre o sensor de posição da borboleta, o TPS da DS 1908 e o 1919. São duas peças parecidas fisicamente, tá ok? Mas a DS tem esses dois modelos, né? Que traz aí um código original, né? Aparentemente que aponta os dois modelos, mas eu vou explicar melhor no vídeo para você a partir de agora. Portanto, vídeo de hoje, sensor de posição da borboleta TPS 1908, 1919, qual a diferença, por que a DS tem as duas peças, vamos entender melhor esta situação a partir de agora. Bom pessoal, então nós temos o DS 1908 e o DS 1919, tá? Eu vou abrir aqui o DS 1908, pessoal. Olha só que importante. Quando você abre aqui, né, nós temos aqui o sensor, certo? E junto com a peça tem uma bula, né? Tem um manual. Mas antes de falar desse manual, é importante explicar a questão, né, do TPS. Pessoal, pegou um TPS da DS, um TPS que tem uma tampinha, ó. É um TPS eletrônico. Então o que acontece? Antigamente o sensor original, né, era uma peça resistiva, ou seja, tem uma trilha dentro do sensor ali. Então o que acontece? O positivo e o negativo, se por algum motivo for invertido, não tem problema. Já a peça eletrônica tem problema. Aqui no canal eu tenho já outros vídeos falando sobre isso, então se persistir a dúvida, se você tiver mais interesse, aqui no canal Alan Diego você tem outros vídeos explicando sobre o TPS eletrônico. Então, no caso aqui, o TPS 1908, o TPS da DS é um TPS eletrônico, certo? Então, por que a DS criou então o DS 1908 e o DS 1919? Deixa eu aproveitar aqui, né? Vamos abrir o 1919 também, tá? Aqui está o sensor. Vou deixar aqui. E junto com a peça também tem a bula. Então, as duas peças, tá? Né? É a mesma peça, é a mesma carcaça, o mesmo molde. O que muda é a pinagem. Então, vocês estão vendo aí, não sei se vocês vão conseguir enxergar, tá? Mas da esquerda para a direita, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tá? Então, muda o que? Muda o positivo e o negativo. Tá certo, pessoal? Então, vamos pegar aqui uma das bulas aqui, ó. Olha que interessante. Então, só nessa parte aqui primeiro. Fique atento ao código para a aplicação correta do sensor. O TPS da DS é eletrônico, necessita de uma alimentação saudável. E aqui nós temos aqui o DS 1908 e o 1919 com a questão da pinagem. Então, o 1908, um é o negativo, o positivo é o 2 e o sinal é o 3. E já no 1919, muda o positivo passa a ser o pino 1, enquanto o negativo passa a ser o pino 2. O sinal sempre vai ser o pino 3, tá certo, pessoal? Bom, então o que muda? O positivo e o negativo, tá? Bom, na peça resistiva não tem problema, mas na peça, né, no sensor eletrônico, isso dá problema. Então vamos fazer o seguinte, vou dar uma pausa agora no vídeo, vou pegar um corpo de borboleta, né, e nós vamos testar os dois sensores nesse corpo de borboleta. Vamos conferir, né, como que vai
funcionar, se as duas peças funcionam ou se só uma funciona. Vamos dar uma pausa no vídeo, vamos organizar aqui na bancada. Bom, pessoal, então, primeira coisa, né? Um TPSE eletrônico não testa resistência. Então, nós vamos utilizar aqui um multímetro na escala de tensão contínua. Bom, então como que eu vou testar esse TPS aqui em bancada? Então eu vou pegar aqui uma fonte, tá? Uma fonte 5 volts, vou alimentar o sensor. Eu preciso alimentar o sensor, tá ok? Bom, e aí vou pegar aqui um corpo de borboleta, vou tentar mostrar aqui para vocês, tá? É um corpo de borboleta da GM, tá certo, pessoal? Um corpo de borboleta da GM. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui o sensor na posição, aqui é a borboleta, tá certo? Então, nós vamos colocar o sensor aqui na posição e nós vamos verificar, tá, o funcionamento do sensor instalado no... Bom, pessoal, então eu instalei aqui o 1908, tá? Então, vou alimentar o sensor primeiramente, tá? Aproveitando aqui a bula que vem com a peça, né? Então, o 1908, o pino 1, tá? Da direita para a esquerda, pessoal. O pino 1 negativo, o pino 2 é o positivo, 5 volts, e o pino 3 é o sinal, ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui o positivo vai ser o 2, tá? O negativo vai ser o pino 1, tá? E o meu sinal, eu vou usar aqui esse azul, vai ser o 3, tá certo? Bom, pessoal, então fiz as instalações, coloquei aqui o azul é o sinal, tá? Aqui no multímetro eu estou pegando o negativo no pino 1, positivo vermelho no meio, 1908. E aí o que está acontecendo? Olha só, eu vou trazer o multímetro aqui mais perto para vocês. Ele está dando 4,68, tá? Mas a borboleta, pessoal, está fechada. A borboleta está fechada. Então, se a gente pegar aqui e simular borboleta aberta, o que vai acontecer? Olha ali no multímetro, a tensão diminuiu. Está inverso, entenderam? Então, quando aplicado o sensor errado no corpo de borboleta errado, né, fica invertido, tá certo? Então, para esse corpo de borboleta que eu tenho em mãos, que é uma aplicação aí GM para o ômega, tá? Não é o 1908, e sim o 1919. Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, tá? E vou colocar o 1919 nesse corpo de borboleta. Bom, pessoal, agora pegando aqui o 1919, o positivo vai estar no pino 1, o negativo no meio e o sinal no pino 3, certo? Então, vamos lá. Positivo no 1, o negativo, pegar o negativo aqui e colocar no 2, ou seja, já alimentamos o sensor. E agora vamos pegar o sinal, né, no 3, tá? Mas o que acontece? Para mim ter a leitura, eu preciso pegar o negativo aqui do multímetro, né? Deixa eu apoiar ele aqui. Aí, muito bem. Então, vamos lá.
0,48, 0,49, pessoal. Deixa eu tentar fazer de uma forma diferente aqui, para ficar bacana aí para vocês. Aqui, vamos ver, eu acho que assim ficou legal. 0,49 com a borboleta fechada, certo? O sensor está aqui desse outro lado aqui, tá? Bom, então vamos acelerar, né? Deixar um multímetro mais próximo aqui. Então, simulando aqui, vamos acelerar, vamos abrir a borboleta. E aí, quando a gente tem uma abertura total, tá? 4,73, 4,72, olha só, tá? Então, vou tentar travar ela aqui, borboleta totalmente aberta, 4,73, 4,72, e agora a borboleta fechada, 0,49. Então, pessoal, olha só, se colocar a peça errada, se colocar o 1908, por exemplo, nesse corpo de borboleta que equipa aí o ômega, né? Vai dar leitura invertida, vai dar leitura errada, tá? Então, tem que ser a peça correspondente aí ao veículo. Então, é importantíssimo fazer os devidos testes, tá? Verificar o que está chegando, né? Qual é o positivo, qual é o negativo, qual é o sinal que está chegando para o sensor. Você colocou o sensor e ele está dando invertido, né? Ou seja, se com a borboleta fechada ele está dando ali uma abertura de 4,60, por exemplo, está invertido, sensor errado para aquele veículo. Então, além do Ômega, da Silverado, outros carros também têm essa questão aí de usar o 1919 e não o 1908. Por exemplo, na linha Fiat, né, a Elba, a Fiorino, o Fiat Tipo e o Fiat Uno, motores 1.6, né, motor 1.6 MPI, né, com a injeção Bosch Monotronic, Bosch Motronic, perdão, 1.5.2. Tá? Essa injeção vai utilizar o DS1919, tá certo? A peça original, na época fornecida pela Bosch, é uma peça resistiva. Então o positivo e o negativo, se inverter, não tem problema, funciona. O TPS eletrônico, para ele funcionar da forma que ele foi desenvolvido, ou seja, para ele ser preciso na leitura, ele precisa ter, né, o positivo, o negativo, o sinal, a pinagem correta para não ter erro e para ter um bom funcionamento. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero ter ajudado aí na medida do possível, tá certo, pessoal? Então, é muito importante verificar a questão aí da alimentação, a questão colocou o sensor ali no corpo de borboleta. Se a leitura estiver invertida, né? Então não é aquele sensor. Então fiquem atentos a essas informações. É muito importante, né, checar isso antes de condenar a peça, tá certo? Provavelmente você acabou comprando errado ou o vendedor te vendeu errado. Enfim, isso pode acontecer, né? Não é nenhum absurdo também, mas é importante ter esse conteúdo que eu estou compartilhando com vocês para que você, reparador, ou para que você, proprietário do veículo, um entusiasta, né, saiba que tem essa questão, essa diferença aí. Então, alguns modelos vai ser invertido. Então, por isso que existe, né, por isso que a DS tem o DS1908 e o DS1919, tá certo, pessoal? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu!